Olá para você que está chegando até esse vídeo, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Nesse vídeo de hoje aqui, inicio mostrando aí os meus painéis, certo? São 4 painéis agora. Esses dois primeiros aqui são 2 painéis aí de 160 watts, que foram os últimos a serem instalados. E aqueles outros 2 lá são 2 painéis de 150 watts. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar qual o tipo de ligação aqui que está sendo feito e também fazer o cálculo para descobrir qual o disjuntor utilizar. Como eu fiz essa instalação aqui só, então eu não consegui aí gravar na íntegra toda essa montagem aqui, mas eu vou mostrar aqui para vocês nos slides esse tipo de ligação, o cálculo aí do disjuntor, não só esse tipo aqui, mas também citar uns 2 a 3 exemplos a mais para que também você consiga fazer. Então você já deixa seu like e vamos assistir esse vídeo. Então, pessoal, para iniciar, primeiro eu preparei esse slide aqui antes de apresentar as ligações paralelo, série e série paralelo. Então, para facilitar o entendimento de vocês, preparei esse slide aqui, onde eu coloquei aqui alguns painéis de potências diferentes e o valor de corrente nominal dele. Vejam aqui o painel de 150 watts, painel de 270 watts, painel de 330 watts e o painel de 450 watts. Vejam aqui a corrente nominal deles. A corrente nominal do painel de 150 watts e do painel de 270 watts são iguais. Vejam aqui, 8,72 amperes. Já aqui o painel de 330 watts, a corrente dele é um pouco maior, 8,79 amperes. Partindo aqui para o painel de 450 watts, a corrente já é bem maior, 10,96 amperes. Então eu vou mostrar aqui agora para vocês a ligaçãozinha simples que eu fiz aqui, certo? Usando como exemplo aqui o painel de 150 watts com corrente nominal de 8,2 amperes. Vejam aqui, o cabo positivo e o negativo aqui do painel, né? Conectores aqui MC4. Após os conectores MC4 aqui, os cabos que vão chegar até o disjuntor de corrente contínua, aí, o disjuntor DC. Esse daqui é um disjuntor bipolar, ele vai seccionar aqui o positivo e o negativo. Após o disjuntor, temos aqui o positivo e o negativo que estão alimentando aqui o controlador de carga. Então, e agora, como fazemos aqui para saber qual a corrente desse disjuntor DC que a gente vai utilizar na ligação entre aí o painel e o controlador de carga? O que devemos levar em consideração aqui vai ser a corrente de pico aí da geração desse painel. A corrente nominal dele aqui é essa, é 8,72 amperes. Só que na hora aqui da geração máxima dele, na hora do pico do sol, ele chega facilmente a 11 amperes. Foi o que eu coloquei aqui, ó, corrente de pico 11 amperes. Então, como sabemos que no mercado não encontramos disjuntores de 11 amperes, 12 ou 13 amperes, qual é o disjuntor que é encontrado no mercado com a corrente acima e mais próximo? É o disjuntor de 16 amperes. Alguns desses painéis ele já vem na especificação dele, vem dizendo lá qual é o fusível a ser utilizado. Como referência mesmo aqui, esse de 150 e o painel de 160 watts, tem dizendo lá que o fusível recomendado é de 15 amperes, então bem próximo aqui o valor do disjuntor que eu coloquei, 16 amperes. Aí vocês me perguntam, e esse painel aqui de 450 watts? Com esse valor de corrente nominal dele aqui, então quer dizer que a corrente de pico dele deve chegar em torno aí dos 14 a 15 amperes máximo. Então o disjuntor de 16 amperes também se aplica. Se for a ligação de apenas um painel, então pode ser utilizado disjuntor de 16 amperes. E agora, pessoal, eu vou partir aqui para o próximo slide, onde eu vou fazer a apresentação aí da ligação de painéis em paralelo. Então, pessoal, nesse slide aqui eu vou fazer a apresentação agora da ligação de painéis em paralelo. Eu vou usar como exemplo aqui os 2 painéis aí de 150 watts, com corrente nominal de 8,72 amperes. Então, como é que é dado aqui essa ligação? A ligação em paralelo aí de painéis é aquela que a gente vai pegar aqui um cabo positivo de um painel e vai ligar ele ao cabo positivo aqui do outro painel, e o cabo negativo de um painel conectar ao cabo negativo de outro painel. E aí sim, a gente pega aqui, eu vou fazer a emenda no cabo aqui, ó, negativo, e vou fazer a emenda aqui no cabo positivo, e vou levar até o disjuntor, certo? O cabo positivo e o negativo, chegando aqui ao disjuntor DC. Após o disjuntor DC aqui, saindo também o cabo positivo e o negativo para alimentar o controlador de carga. Aí aqui, pessoal, no ponto dessa emenda aqui, você pode utilizar aquele conector MC4 em Y. Mas assim, eu nunca utilizei, eu prefiro fazer mesmo a ligação aqui, a emenda dos cabos, certo? Mas vai de acordo aí com o que você acha melhor. E agora, pessoal, como é que vamos descobrir aqui qual o valor de corrente desse disjuntor DC, que é aplicado aqui nesse sistema, né? Nessa ligação entre as placas e o controlador de carga, nessa ligação aqui em paralelo. Para esse tipo de ligação aqui em paralelo, a gente tem que levar em consideração aqui o seguinte, que nesse tipo de circuito aqui, a tensão permanece a mesma, então a tensão dos painéis aí, vamos dizer que a tensão deles aí chega em aberto em 22 volts, mais ou menos. Então a tensão deles vai continuar aí os 22 volts, mas as correntes, o valor de corrente aqui vai se somar.
Então se eu tenho, como já falado no outro aqui, 11 amperes pico para esse painel, mais 11 amperes pico aqui para esse painel, eu vou somar esse valor aí dessa corrente e vamos chegar ao valor aqui, ó, de 22 amperes. Então qual é o disjuntor maior e mais próximo a esse valor de corrente? É o disjuntor aqui, ó, de 25 amperes. Aí eu coloquei essa observação aqui que para painéis acima de 395 watts, que é igual àquele de 450 que eu coloquei lá, que a corrente nominal dele é 10,96 amperes e a corrente de pico deve chegar em torno dos 14 a 15 amperes, então o disjuntor a ser usado é um disjuntor de 32 amperes. E só retornando aqui antes de passar para o próximo slide, aqui poderia ter, ó, mais um painel. Se tivesse mais um painel aqui, somaria essa corrente, então seria 3 vezes 11, seria aí 33 amperes. Qual é o disjuntor que seria acima, mais próximo? Seria o disjuntor de 40 amperes. Se fosse aqui 4 painéis, seria aqui 44 amperes. Então qual seria o disjuntor acima, mais próximo? O disjuntor de 50 amperes e aí por diante. Então, pessoal, vamos agora para o próximo slide, onde eu vou fazer a apresentação aí dos painéis ligados em série. Então, pessoal, agora nesse slide eu vou fazer a apresentação aqui da ligação dos painéis em série. Mais uma vez aqui vou utilizar os painéis aí de 150 watts, com a corrente aqui de 8,72 amperes. Então, como é que é feita essa ligação aqui em série? A ligação em série é aquela que o positivo de um painel ele vai ser conectado ao negativo de outro painel e vai sobrar aí as extremidades, né? O positivo aqui de um painel e o negativo aqui do outro painel. Então, descendo aqui, ó, negativo para o disjuntor e o positivo para o disjuntor descer aqui da instalação e após o disjuntor aí positivo e o negativo chegando aqui alimentando aí o controlador de carga. Então agora como fazemos aqui para descobrir qual o valor de corrente desse disjuntor DC aqui, dessa ligação entre os painéis e o controlador de carga na ligação em série. Então vamos ver aqui o que é que devemos levar em consideração aí nessa ligação em série, quais são as características. Na ligação em série, a corrente permanece a mesma e as tensões que se somam. Então, como falado, né, se a corrente de pico aqui é 11 amperes e na ligação em série vai permanecer a mesma, então eu terei 11 amperes. E a tensão se soma, então como eu falei que a tensão em média, a tensão aberta desses painéis é 22 volts, então vai se somar, vai chegar em torno aí dos 44 volts, porém a corrente continua a mesma, os 11 amperes de pico. Então, como já falado, o disjuntor a ser usado com a corrente acima mais próximo é o disjuntor aí de 16 amperes. E retornando aqui para falar como seria se tivesse três painéis aqui, então seria aqui, ó, o negativo desse painel pegaria o positivo do outro e sobraria a extremidade aqui do negativo do terceiro painel e levaria até aqui o disjuntor. Então, como a corrente continuaria a mesma, então continuaria ainda sendo o disjuntor de 16 amperes. E assim por diante, poderia ter 4, 5 painéis aqui, a corrente sempre seria a mesma. Só o valor de tensão aí que aumentaria e você utilizaria aí no caso de acordo com a tensão aqui que suportaria aqui o seu controlador de carga. Então pessoal, agora eu vou partir aí para o próximo slide, onde eu vou mostrar a ligação série paralelo, onde ele terá essas duas características que foram apresentadas aqui, a ligação série e a ligação paralelo ao mesmo tempo. Então pessoal, chegando aqui agora no último slide, onde eu vou apresentar para vocês aí a ligação mista, né, que é a conhecida ligação série paralelo, onde ela vai ter as duas características. Nesse exemplo aqui eu vou utilizar 4 painéis de 150 watts, é bem próximo aqui do que a minha instalação, né? A diferença é que eu tenho 2 painéis de 160 watts, mas a ligação vai ser exatamente essa daqui que eu vou apresentar para vocês. Então pessoal, vamos detalhar aqui, né, como é que é feita essa ligação. Vamos mostrar primeiro aqui a parte da ligação em série delas. Como eu falei, esses 2 painéis aqui, ó, eles vão estar ligados em série. Vejam que está aqui, ó, o negativo desse painel ligado ao positivo desse outro painel. E nas extremidades aqui sobrando o negativo desse painel e sobrando o positivo desse painel. Da mesma forma aqui desse outro lado, vejam aqui, ó, o negativo desse painel está sendo conectado ao positivo desse outro e sobrando aqui nas extremidades o negativo desse e o positivo desse outro. Aí sim, depois dessas ligações aqui em série, aí a gente vem e faz a ligação agora em paralelo. Vejam que para fazer a ligação em paralelo aqui, ó, o positivo desse lado aqui desse conjunto de série, desses painéis, está vindo para cá e pegando ao positivo desse outro conjunto aqui, desses painéis ligados em série. E o negativo aqui desse conjunto, desses painéis, está sendo ligado aqui ao negativo desse outro conjunto de painéis. Então, série aqui e a ligação final aqui entre eles, uma ligação em paralelo. Como eu mostrei lá no outro também, eu prefiro fazer a emenda dos cabos aqui e não utilizar o conector MC4Y, mas se você tiver e preferir fazer, nesse local aqui é onde você vai utilizar os conectores MC4
em Y, para que você faça a junção aí desses dois conjuntos aqui que estão ligados em série e fazendo a ligação em paralelo. A partir dessa emenda que é feita aqui nos cabos, então desce para o disjuntor DC, após o disjuntor DC aqui novamente, né, saindo positivo e negativo para alimentar o controlador de carga. Pronto, pessoal, e aqui agora o que fazer para descobrir aí qual o valor de corrente desse disjuntor DC aqui, que é utilizado aí nesse sistema de ligação série paralelo, utilizando aí os 4 painéis de 150 watts, ou até mesmo que nem eu uso aqui, né, 2 de 150 e 2 de 160, né? Eles são bem próximos, o valor aí de potência deles, então quer dizer que o valor de corrente e o valor da tensão nominal deles é praticamente a mesma, então não tem influência nenhuma. Pode sim ligar, assim como tem painel de 330 watts, painel de 340 watts, você também pode ligar eles juntos sem problema nenhum. Então, pessoal, para descobrir aí qual o valor de corrente desse disjuntor, vamos fazer aqui por parte. Vamos primeiro aqui para um lado do circuito, onde ele está aqui ligado em série. Então, como a corrente de pico de cada um dos painéis é 11 amperes, então nessa parte da ligação em série aqui, como sabemos, vai permanecer aí os 11 amperes, né, o que vai se somar aqui é o valor de tensão. Então, também desse outro lado aqui também a mesma coisa, vai continuar aqui 11 amperes. Então, quando fazer aqui a ligação em paralelo, aí sim vai se somar os 11 amperes daqui com os 11 amperes daqui e vai formar aqui esse cálculo, né? 11 mais 11 vai chegar aí aos 22 amperes, certo? E da mesma forma lá, de quando utiliza aí os dois painéis ligados em paralelo, é o mesmo valor de corrente aqui, ó. O disjuntor a ser utilizado é o disjuntor de 25 amperes. E com aquela mesma observação, para que painéis acima de 395 watts, igual lá o de 450, também utiliza aí um disjuntor de 32 amperes. Lembrando aqui a vocês que a corrente lá do painel de 450 watts, a corrente nominal dele é 10,96 amperes e a corrente de pico aí deve chegar aos 14 a 15 amperes. Então por isso aqui, certo, os 32 amperes. Se você for fazer aqui outro jogo desse, né, mais dois painéis aqui em série e ligando eles em paralelo, então também vai somar essa corrente, vai aí para 33 amperes e vai ser um disjuntor aí de 40 amperes, certo? E assim por diante. Então, pessoal, espero que vocês tenham aprendido, certo? Essas ligações aí, paralelo, a ligação série paralelo e como dimensionar esse disjuntor de corrente contínua para o sistema. Qualquer dúvida que ficar, vocês deixem aí nos comentários que eu respondo aí com o maior prazer. Então, se você gostou, já deixe seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal para continuar aqui aprendendo mais sobre energia solar, off-grid e automações que são inerentes ao sistema. Um grande abraço, fique com Deus e aguardo todos vocês aí no próximo vídeo.